Campina Grande, quinta-feira, 19 de junho. Hoje comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão que foi ministrada durante o encontro de mulheres nas dependências da Igreja do Calvário. Você não pode perder. E ainda ouviremos uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Desejamos antes fazer uma oração e nesse momento eu convido você para que juntos curvemos as nossas frontes, agradeçamos a Deus pelo dia que Ele está nos concedendo, pelo privilégio e a oportunidade de abrirmos os ouvidos da alma para recebermos a sua palavra. Oremos, portanto. Pai, obrigado por este novo dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Obrigado por tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações agora. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos aplicar em nossos corações a tua palavra. Fala-nos, portanto, pois te rogamos tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta palavra que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Juízes 13, versículo 3, diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Diga para sua irmã: não coma coisa imunda. Você pode sentar. Que o nosso lar seja um ambiente de culto. Que o nosso lar seja um lugar onde nós, como mulheres cristãs, possamos dar testemunho da graça de Deus. Então, Deus me mandou e conduziu o meu coração para focar no lar. Porque se o nosso lar estiver estável, se no nosso lar Jesus estiver reinando, se no nosso lar houver paz, se no nosso lar houver harmonia, se no nosso lar houver prosperidade, se no nosso lar Deus estar assumindo o controle das nossas vidas e da nossa família, isso vai resplandecer em todas as áreas da sociedade. Porque daquilo que nós somos em oculto, na presença de Deus, se evidencia em público. Porque é impossível pegar uma luz e colocar ela debaixo da mesa. Nós colocamos ela no candelabro, e no candelabro todos os que entram na casa veem a luz que está brilhando. E Jesus nos disse: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então entenda, querida, que para que a nossa luz permaneça brilhando, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque não adianta ouvir Deus e não colocar em prática aquilo que Ele fala. Vamos dizer todos juntos, só 3 pontinhos. Vocês vão aprender os 3, decore ele para você não esquecer. Então aprenda a ouvir Deus e obedecer. Vamos dizer, aprender a ouvir Deus e obedecer. Olha aqui esta mulher. Normalmente se diz que as esposas de pastores são esposas sem nome.
Porque todas as pessoas que se referem à esposa do pastor não se referem ao nome dela, muitas vezes. E às vezes diz, é a esposa do pastor Júnior, é a esposa do pastor João, é a esposa do pastor daqui da igreja, né? Mas quando a gente olha para esse texto, Manoá tinha uma esposa também. E a Bíblia não registra o nome dela. E é interessante que, independente do nosso nome ser citado ou não, Deus deseja que haja obediência no nosso coração. Então, olha para o texto. Apareceu o anjo do Senhor, o próprio Cristo. Por que Jesus veio falar com esta mulher? Porque ela era estéril. Mas não somente para suprir a sua necessidade pessoal. Jesus veio falar com esta mulher, porque Israel, como nação, precisava de um libertador, de alguém que guerreasse as guerras de Deus, de alguém que estivesse disposto a guerrear contra os filisteus. Por isso Jesus veio falar com esta mulher. E aqui o anjo do Senhor fala com ela, mostra a realidade dela, e Jesus diz para ela, olha, você é estéril, nunca teve filho, porém você vai conceber e dar à luz um filho, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Quando Deus tem um propósito de vida na nossa casa, não haverá morte que destrua aquilo que Deus tem para realizar no nosso lar. Se Deus nos deu uma promessa de gerar filhos, ainda que você seja estéril, o filho vai nascer, porque quem falou é o dono da vida. E é Ele que realiza milagre na nossa vida, é Ele que faz aquilo que o médico não pode fazer. E essa mulher, queridos, ela creu. Para viver o que Deus fala, nós precisamos crer. Mas crer sem duvidar no coração. Ela recebe a palavra. Só que para viver o milagre, além de crer, você tem que seguir a orientação do Senhor. O que Deus lhe fala como direcionamento. O que o Senhor falou para esta mulher? Agora, pois, guarda-te, não bebas bebida ou vinho forte, nem comas coisa imunda. O que Jesus estava dizendo? A criança que nascer será consagrada ao Senhor desde o ventre materno. Mas para ela ser consagrada como filho, você como mãe, primeiro precisa se consagrar também. Aprenda isso na sua vida diária, porque não adianta nós queremos que os nossos filhos tenham vida com Deus, quando nós, como mães ou pais, não estamos dispostos a ter relacionamento profundo com o Senhor. Primeiro diga isso para você, primeiro o santo sou eu, primeiro a santa é você, a consagrada é você. Você é a representação da presença de Deus no seu lar. E os nossos filhos precisam olhar para nós e dizer assim, como minha mãe é, eu quero ser. Como minha mãe ora, eu quero orar. Como a minha mãe crê, eu também quero crer. Como a minha mãe serve ao Senhor, eu quero servir. Como a minha mãe se entrega ao Deus Todo-Poderoso, eu também vou me entregar. Mas tem que começar em nós, queridas. Nós não podemos cobrar dos nossos filhos aquilo que não estamos dispostos a fazer. E foi essa palavra de Jesus, porque aqui se trata de uma teofania.
Jesus ainda não tinha encarnado, mas quando a Bíblia fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, então diz que o próprio Cristo veio e falou com essa mulher. Jesus já falou com você? Alguma vez na vida? Você vai dizer muitas. E aquilo que Jesus falou, nós estamos obedecendo? Porque o que Deus fala, Ele espera que haja uma atitude da nossa parte. Essa mulher abriu o coração. Eu vou viver um milagre. Nunca tive um filho, mas vou ter. E eu acho interessante, no versículo 7, diz assim: porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus. Você sabe o privilégio de sermos cristãs, lavada e remida pelo sangue de Jesus, é que nós podemos ter filhos consagrados a Deus por toda a vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Nós precisamos ir por Novo Testamento. Nós precisamos ser avós como Lloyd e como Eunice, a sua mãe. Nós precisamos, ainda que você tenha um marido incrédulo que não creia em Cristo, ensinar o seu filho, o seu neto a andar com Deus, porque o seu ensinamento não é vão. O Espírito Santo está usando a sua boca e o seu testemunho para gerar a nova geração de homens e mulheres que vão fazer a obra de Deus nessa terra. Porque nós vamos passar, queridos. E qual é o legado que nós estamos deixando para as nossas crianças? Qual o legado que deixamos para os nossos adolescentes? Para os nossos jovens? Eles precisam aprender a amar a Deus e obedecê-lo da mesma maneira que você o ama. A boa notícia é que Jesus está conosco nessa missão. É a vontade do Senhor que a nossa família seja consagrada ao Senhor. E mais, dentre nós, tem alguns que Deus escolhe para a obra do ministério em tempo integral. Alguns dos nossos filhos serão servos de Deus, andarão com o Senhor e já é uma grande bênção. Mas tem aqueles que antes deles nascerem, mesmo com toda a dificuldade, para eles virem ao mundo, Deus disse assim: esse aí é meu e eu vou usá-lo para a minha glória e para o meu louvor. E você precisa entender o que Deus está falando com você. Porque o seu papel como mãe, a sua missão de mãe, escrita por Paulo, não é apenas alimentar o seu filho, lavar a roupa do seu filho, levar ele para a escola, ver as atividades da escola para que ele possa passar de ano e ter uma grande profissão. Não, a nossa missão não se limita a essa terra. A nossa missão, ela tem um cunho espiritual no reino de Deus. Nós não estamos gerando filhos para o mundo, nós geramos filhos para Deus, para servir a Ele. Mas nós não podemos nos calar sem ensinar. Então faz parte da sua missão ensinar a Bíblia para os seus filhos. E esta mulher teve esse filho. Ela se consagrou e ela pôde, pela graça de Deus, ver o seu filho livrar Israel. É claro que quando nós olhamos toda a história de Sansão, até o meu filho conversando sobre Sansão,
Meu filho tem 26 anos de idade. E ele é especial. Mas ele ama ao Senhor, né? Ele ama ao Senhor, ele tem prazer de ir na igreja, ele tem prazer de louvar, de adorar. Ele sente falta do povo de Deus, dos cultos, da entrega. Então, assim, ele é genuinamente convertido. Mas na sua limitação, ele disse: mãe, por que Sansão teve que morrer? Porque ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Porque para livrar Israel, ele morreu. E aí, queridos, nós aprendemos uma grande lição para a nossa vida, que Deus trabalha por princípios. O fato de sermos escolhidos por Deus não nos dá o direito de brincar com o pecado. Não brinca com aquilo que Deus leva a sério, porque Deus tem prazer em filhos obedientes. Deus se realiza em filhos obedientes. Ele ama os desobedientes também. Mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. Sansão brincou com Deus. Ele brincou com princípios. Ele só se interessava por mulheres que não serviam ao Senhor. E ele foi na curtição, achando que o Senhor sempre estaria com ele, ainda que ele pecasse e voltasse. E deixa eu dizer para você, meu querido, Deus não lhe chamou para brincar de ser crente, não. Deus não lhe chamou para você ter uma fé firme hoje e amanhã você pensar e voltar atrás. Deus não lhe chamou para o ministério, no outro dia Deus diz assim: eu desisti, não te quero no ministério mais não. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, enquanto você tiver vida, Deus vai usar os dons que Ele te deu para a glória dEle. Você pode não ir no mesmo ritmo, na mesma força, na mesma agilidade, mas vai se cumprir na sua vida. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sansão brincou com Deus, mas quando o cabelo começa a crescer, se arrepende do pecado, pede a Deus uma oportunidade de se vingar dos filisteus, pelo menos por um dos seus olhos. E Deus lhe concede essa graça. Mas a lição que nós aprendemos é: você não precisa errar para depois acertar. Deus quer que você seja como aquele filho da parábola que Jesus contou. Quem está lembrado da parábola que Jesus contou? Jesus disse que tinha um pai que tinha 2 filhos. O pai chega para o filho e disse assim: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho prontamente diz para o pai: sim, pai, eu vou. Mas na ausência do pai, ele disse: não vou. Porque falar que ama ao Senhor é fácil. Dizer que tem compromisso com a igreja local é fácil. Dizer que cria os filhos no caminho do Senhor é fácil. Mas Deus está lhe pedindo uma coisa. Deus não quer que você seja cristão apenas de fala. Deus quer que você seja uma cristã de atitude. Uma cristã que age. E quando nós olhamos para a parábola que Cristo contou, o pai chega para o segundo filho e diz assim: filho, vai trabalhar na vinha. Filho meu rebelde, não aceitou muito a vontade do pai. E diz assim: não vou. E o pai se ausenta da mesma maneira, porque Deus não nos força, Ele nos constrange por amor. Ninguém aqui é obrigado a servir a Deus, mas se você não servir, você não será realizado. Se você não servir, não haverá paz no seu coração. Se você não servir, você sente: está faltando alguma coisa na minha vida. É o Senhor reinando na minha vida.
E aquele filho, então, quando o pai se ausenta, se arrepende e vai. E a pergunta de Jesus foi, na opinião de vocês, qual foi o filho que obedeceu? O que disse que ia e depois não foi? Ou aquele que disse que não ia, não quero mais, e foi? Vocês sabem a resposta. Então, mesmo que você abra a boca e diga assim, eu não quero mais esse ministério. Eu não mais trabalho na igreja. Eu não mais sirvo a Deus nessa área. Eu não mais cuido dessa pessoa que me dá tanto trabalho. Eu não mais quero essa vida. Eu não quero. Mas se o seu coração for de Jesus, você vai desejar o que Jesus deseja. Você vai amar o que Jesus ama. E Ele será inclinado de tal maneira que o Espírito de Deus nos constrange a ter uma visão daquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa casa. Diga bem para a sua irmã, Deus tem bênção para a sua família. Condicionada a obediência. Condicionada à obediência. Se você deseja a bênção de Deus, obedeça. Vai acontecer bênçãos extraordinárias na sua casa. Obedeça, minha irmã, obedeça. Deus vai solucionar aquilo que você não pode. Nós vivemos na terra, mas o Senhor intervém na vida dos homens e na vida dos ímpios para abençoar a nossa vida. Deus usa pessoas para nos abençoar. E aí, queridos, segundo ponto, para que nós possamos alcançar esses desafios da mulher piedosa, você tem que servir a Deus em oração e em jejum. Não vou pedir para alguém dizer assim, eu nunca jejuei na vida. Não vou lhe pedir. Mas tem crente que nunca jejuou na vida. E tem batalhas, queridas, que a gente só vai vencer com jejum e oração. Chegaram os discípulos de Jesus e disseram assim, os discípulos de João Batista, perguntando a Jesus, nós jejuamos sempre, os discípulos de João Batista. Então a gente está jejuando. Os fariseus 2 vezes por semana jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse assim, pode porventura os amigos do noivo jejuar quando o noivo está presente? Porque o noivo presente tem alegria. O noivo presente está tudo sob controle. O noivo presente é festa. Mas Jesus disse, dias virão em que o noivo será tirado. E nesses dias jejuarão. Alguns têm dito, numa teologia errada e equivocada, que você não mais precisa jejuar. Mas para haver libertação espiritual, você tem que usar armas espirituais também. Então, se você não tem coragem de jejuar, o inimigo não sai. Mas se você tem coragem de renunciar à comida por amor a Cristo, Ele vai lhe encher de poder e autoridade espiritual, de maneira que você, como filha de Deus, expulsa toda a obra de Satanás dentro da sua casa e na sua família. Haverá libertação de cativos na sua casa, através do seu jejum e da sua oração. E aí a gente pergunta, com que idade se deve jejuar? E eu achei muito interessante. Vai comigo para Lucas 2. Já são 6 horas, gente. Qual é o meu tempo, por favor?
Qual é o meu tempo? Por favor, não quero extrapolar. Os irmãos da minha igreja sabem que eu falo muito, mas vocês não sabem disso. Estão sabendo agora, né? As irmãs disseram, é a missionária que vai pregar. Meu Deus, o culto vai demorar. Então, assim, mas eu quero trabalhar dentro do tempo, tá? São 6 horas. Tem quanto tempo? 22 minutos. Pronto, dá para terminar. Lucas 2, 36. Vamos lá? Até para não ficar cansativo para vocês. Lucas 2, 36. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, um coral bem bonito. Abriu sua Bíblia? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. Olha o que Deus quer de você, irmã viúva, que o Criador é o teu marido. Deus quer a tua adoração. Deus quer o teu louvor. Convido você para que amanhã continuemos juntos para ouvir a palavra ministrada mais uma vez durante o encontro de mulheres em nossa igreja. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu quero lembrar a todos que continuem orando para que este programa permaneça no ar. Não tem sido fácil, mas eu conto com as vossas orações e também com a sua ajuda, com a sua contribuição. Para maiores esclarecimentos, aqueles que desejarem doar uma generosa oferta, você poderá fazê-la através da agência Banco do Brasil, agência 3331/6 conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. E até amanhã, porém, você vai se deleitar com esta música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênçãos sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me.
as bênçãos.